Muito boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira, quarto? Estamos aqui ao vivaço. Opa! Ô, amiga, cantora do Voz de Ouro, quer cantar lá longe? Verdade. Parece a galopeira, vai lá na frente e volta. Ai, amiguinha. Ai, meu Deus! É que quartou, gente. Pré-feriado. Pré-feriado, 7 de setembro, claro, né? Você tá no enredo já tô né? no enredo. Eu acho que você vai cantar. O quê? Amiga, é melhor eu não cantar. Você só encanta. Pessoal, muito vamos lá, faz de conta que eu só encanto. Muito bem-vindo, viu, pessoal? Ao nosso podcast. A gente tá muito feliz que a gente completou um ano. Estamos rumo aos mil inscritos. Né? E vamos aí, pessoal, se inscreva no nosso canal. Ative o sinalzinho e comente. O YouTube já nos reconhece. Verdade, amiga. Esses dias eu tava procurando e apareceu o podcast Femininas. Sim. Femininas Podcast. Fiquei toda feliz. Já estamos reconhecendo. É. Conteúdos importantes, relevantes, entretenimentos e informações. E aqui a gente fala a verdade para vocês. A gente não tem meia conversa, meias palavras. O que é a gente coloca. E cada semana a gente vem se encantando com os nossos convidados, né? E é assim, e parece... a gente dá uma selecionada, pensa em assuntos que sejam meio parecidos, né? Ó, esse mês nós vamos trabalhar com essas questões. Então, nós trouxemos um profissional de uma área, outro profissional, para estar falando igual. Só que, assim, eles vão se entrelaçando. Igual né? com Setembro Amarelo, a Etienne. Pois falar de saúde, de prevenção. Yoga. Gente, amiga, eu não sei se eu consigo. Você tem que tentar, porque eu não sei se eu consigo ficar quieta. Ela consegue. Será? Linda, né? Linda, pensa numa mulher linda, pessoal. Então não se esqueça de sorriso. inscrever no nosso canal e mandar para os coleguinhas. Isso. E a gente vai falar dos patrocinadores, aqueles que nos encorajam, que acreditam na gente. Vamos começar pelo... O Dieguito, tem o do Empório? Porque a amiga tá acabando. Tá. Vá lá, compra o seu voucher do Wine Experience. Isso. Vai ser no Hotel Sun Valley no dia 16 agora, dia 16 de setembro. Na verdade, está pertinho já. Né? Vai lá. Vai ter muito vinho, Acho que é mais de 30 vinhos, marcas, né? Mais de 30 marcas diferenciadas de vinho. Você vai experimentando, vão ser mesinhas assim, aí você vai passando, experimentando os vinhos. Vai ter muita comida, vai ter doce, música ao vivo. Eu que sou de Pompeia, dá pra dormir, nós vamos dormir aqui. Chique, vamos amiga, dormir, amiguinha, pra proteger, pra não sair embora, né? Olha, pessoa consciente é outra coisa, tá vendo? Não, pessoal? toma cuidado. Bebeu, não dirija, né? Não é combinação. Pois é, e como os dois gostam de tomar um vinhozinho, então a gente resolveu dormir lá no Sun Valley. Vai ter um desconto que o pessoal isso mesmo. da Empório Gabaldi fez uma parceria com o Sun da Valley. feira, né? Eles fizeram, o pessoal da feira. E assim, primeiro evento na nossa região. Internacional. Mas assim, é o primeiro evento internacional que vem para Marília, né, Lu? Isso mesmo. E outra, você vai ter um cashback. E o Yuri Sommelier? Maravilhoso. O Yuri vai estar lá, vai estar ajudando você a procurar um vinho. Eu e a Lu já estamos fazendo treino, né, Lu? Já. A gente está treinando para saber o que está acontecendo na nossa degustação. Das diferenças das tanás, né? Você gosta de vinho? Gosta? Gostoso, né? Nós tivemos na semana passada, na semana retrasada, o chefe Matheus e o Yuri Sommelier. O sommelier, ele tá virando freguês aqui, como diz, né? Ele adora e a gente adora. Ele traz um vinho. É gostoso. Trouxe um vinhozinho, tá uma delícia. A Empório Gabaldi, pessoal, fica perto do Abreuzão, ali quase na frente do mar. Faça uma visita e vá no Instagram. Tem várias promoções, eles trazem um entretenimento para você ali também e também a comida. Faz parceria, sabe com quem, amiga? Nós descobrimos aqui o Bistrô 014. Mas a gente vai falar agora do Grupo JR Falcão. Você tá precisando de um ventilador chique, estiloso, Ai, que rápido, prático, com garantia
que vai te dar o que você precisa. E com controle remoto. Com controle remoto. Vá lá e procure na Ventex. Miguel, o carro-chefe. Olha que coisa linda isso. Ficaria lindo. Preto, que tá super chique. Essa aqui é o branco quente para consultórios, né? Que a doutora Raquel falou semana passada. E tem a luz amarelinha, que é aquela questão de você ficar toda zen. E acredita que na minha casa nunca teve luz amarelinha. Não. Olha que coisa. E diz que pra pele é bom, né? Ter a mais amarelinha que a outra fria, né? E a Ventex agora, ela tá também na Leroy Merlin. Você tem lá em Bauru, Prudente, Londrina. E é só colocar lá no Google, Ventex, que você já é direcionado para o site. E aí você consegue ver todos os tipos de ventiladores que tem lá, né? E é engraçado que eles vieram aqui. Se você não acompanhou, pode acompanhar nosso podcast, Ricardo Falcão e Jander Falcão, que tem a história dos ventiladores, né? Cada ventilador tem um nome diferente. É muito legal, né, Lu? Esse é o carro-chefe dele. Agora a gente vai pro Bistrô, que também fez parceria com o Yuri recentemente, né? E a nossa comida de boteco. Quem que não gosta? Meu Deus, que delícia. Meu Deus, olha lá que delícia. Tem até pururuca. Então, eu não gosto de pururuca. Eu gosto. E nem carne, eu não como carne de porco, acredita? Olha. Não como. Mas você pode comer costelinha. Né? Couve. Uma farofinha que eu gosto, olha lá. Um vinagrete, R$ 49,90 por pessoa, isso na quarta. E na terça-feira, o dia das patroas. Que legal! 20% de desconto em qualquer cerveja. De desconto nas cervejas para as mulheres até as 21 horas. Mulherada que toma uma cervejinha também, é só ir lá no Bistrô 014. Muito legal. Obrigada aí aos patrocinadores que acreditam na gente. E você que tem interesse em nos patrocinar, Femininas Podcast Oficial, fale conosco que a gente vai conversar com vocês. Vem com a gente que é sucesso, hein, amiga? O pessoal tá gostando e a gente tá chegando fora também. E para falar de sucesso, hoje a gente recebe uma convidada aqui maravilhosa, Etienne. Gente, nem parece, mas ela já tem uma filha de 21 anos. Eu nem falei que você é fisioterapeuta porque ela é linda. E com essa iluminação do Dieguito, do estúdio, foca nela, Dieguito. Olha que mulher linda. E faz yoga. Obrigada, gente. Bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui e poder falar um pouquinho. Dieguito, o microfone dela tá bom porque ela fala baixo. Porque a gente fala alto, né, amiga? Fala, amiga. Duas italianas, que não tem nada de italiana. Amiga, baiana mesmo, eu sou. Né? Você talvez italiana, mas meu pezinho tá lá na senzala. Não tem, não. Não tem jeito. Bem-vinda, Etienne. A gente está muito feliz de você estar aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Quanto tempo de formação? 21. Eu me formei com a minha filha, com a Maria Clara, no colo. Me formei em julho, ela nasceu em janeiro. Isso mesmo, que eu estava associando. A filha tem 21, você se formou com ela. Você fez aqui? Não, eu fiz em Santa Fé do Sul. Tá. Eu comecei... fiz um ano de Direito lá em Araçatuba, eu morava em Araçatuba. A gente era daqui e foi transferido para lá. Aí fiz um ano de Direito. Na hora que eu vi, não gostei. Falei, eu quero ajudar as pessoas, mas não dessa forma. Aí abriu em Araçatuba a Unip na época, mas ela não era reconhecida ainda. E aí eu transferi para Santa Fé do Sul, peguei a última turma de formação completa, né, que depois reduziu bastante. E aí eu me formei lá, aumentou a minha faculdade mais um ano, né, pela carga curricular. Me formei, aí fui para Goiânia com o pai da Maria Clara, fiquei um tempinho lá, não consegui e já voltei para Marília, né. Eu tinha parentes, né, aqui tudo. Meus pais ainda estavam em Araçatuba, eu voltei para cá. Você voltou para cá? Para Marília? Como Marília? Você tinha de parentesco aqui? Sim, eu sou nascida aqui. Tá. Em 89 a gente foi para Araçatuba, que meu pai foi transferido. Tá. E aí eu me formei. Conheceu o marido? Não, o pai da Maria Clara, nessa época eu me separei. Eu já vim para cá, sem ele. E aí a gente veio e logo eu já comecei a trabalhar. Cheguei, já fui para uma clínica de estética. Eu já tinha feito estágio durante a formação da faculdade. Eu cheguei já trabalhando e desde então. Que legal.
E Marília é uma Polo, cidade, né? é um polo, né, Sim. de profissionais de saúde, né? Sim. Você se sentiu abraçada aqui, acolhida no início? Senti. Fui, nunca tive problema com o trabalho, muito pelo contrário, né? Me realizo muito dentro da minha formação, né? Eu me formei na faculdade já com acupuntura. Eu fiz junto. Aí vim para cá, fui para essa clínica de estética e elas davam espaço. E aí nessa clínica eu fiquei quase 1 ano. Depois eu saí e montei uma salinha numa outra clínica. Aí eu já trabalhava com ginecologia, já trabalhava com RPG e fui trabalhando. Até que um dia meu pai, passando ali atrás do MAC, viu uma casa para alugar. E eu tô nessa casa há 20 Desde anos. então. 15 anos? 19, 20 anos. Olha... Você é uma Eu tô referência ali. aqui em Marília, né, Etienne? Você se vê como referência na área da fisioterapia? Eu me vejo em várias áreas, né? Então, por exemplo, uroginecologia, eu fui a pioneira. Então, eu atuo tanto com homens quanto com mulheres, né? As mulheres, eu tento trabalhar muito essa parte preventiva, né? Não deixar chegar numa incontinência urinária. Tem como a gente prevenir, e é fácil prevenir, né? Da mesma forma que a gente vai na academia, a gente tem exercício perineal, então é fácil. Depois que eu encontrei a microfisioterapia também, foi a pioneira. Eu estou na microfisioterapia desde 2013. Conta pra gente um pouquinho sobre a microfisioterapia. Quando eu vi a sua bio, eu fiquei interessada, né? Em saber. A micro, ela apareceu na minha vida, foi muito bonito, assim. Eu não estava numa fase muito boa emocionalmente, sempre trabalhando muito, né? Eu não estava muito bem, mas eu não jogava toalha, né? E aí eu fui fazer um curso de medicina psicobiológica em São Paulo com... Não lembro, eu acho que ele é um português, eu não lembro. Fiz, e lá eu conheci muitas físios que faziam a micro. E eu nem sabia o que era. Aí uma colega de Campinas, que nunca tinha me visto, eu pedi para ela, falei, tem como você me atender, me mostrar o que é? Claro, tinha. A Sandra, o nome dela. E ela fez. Falei, meu Deus, essa moça não me conhece. Falou tudo da minha vida, do que eu tenho vivido agora. Tá bom. Fui dormir. No outro dia eu estava diferente. Aí fiquei lá os 4 dias, vim embora, cheguei aqui, falei com os meus pais, vou fazer esse curso. E aí eu fui para Londrina. Aí eu comecei a formação e assim, foi um divisor. As pessoas me encontravam na rua, perguntavam, o que aconteceu? Você está apaixonada? O que aconteceu com você? Você está diferente. Então a microfisioterapia é uma técnica de terapia manual. Por que micro? Porque são micromovimentos. Ela é muito sutil. A pessoa não tira a roupa, nada. Desculpa. Tá, obrigada. E aí a gente faz com a palpação dentro de um controle global, a gente encontra o bloqueio. Aquele bloqueio gera uma desvitalização do nível de um órgão, de um sistema, entendeu? Então a gente encontra esse bloqueio e já dá um estímulo para o corpo se autorreparar. Então a gente atua no corpo físico, mas também no emocional. Porque a doença, ela vem da mente para o corpo, do emocional para o corpo, né? Pode ser também do corpo para o emocional, né? Então eu sofri um acidente, fiquei com alguma sequela e isso dá alguma alteração. Eu começo a perceber o mundo de forma diferente, eu fico insatisfeito, posso deprimir, né? Mas a gente trabalha muito essa parte emocional. Desde sempre, né? Eu olhava as pessoas, eu me olhava, né? Sempre buscando, questionando o porquê, né? O pra quê. Então sempre tinha esse fundo, né? A doença, eu tô com uma dor de cabeça, mas por quê? Né? Não é à toa que essa dor tá aí. E no começo as pessoas aceitaram, né, Etienne? Porque era novo também, né? Uma técnica nova. É um campo de atuação?
Da fisioterapia? Então, faz 30 anos. 30 anos, se eu não me engano, que tem na França. Tá? No Brasil, eu acho que 17, 18, por aí. Tá? E as pessoas até que aceitaram. Às vezes falavam, né? A bruxinha, ó, vamos lá na bruxa. Nossa, tua mãe é bruxa, falar para as minhas meninas, né? Mas não tem nada de além. Não é uma vidente, né? De jeito nenhum. Como que é? A pessoa deita na maca e aí você... E a gente faz os controles globais. O que é o controle global? Esses 2 fisioterapeutas que criaram a técnica, eles eram osteopatas. Ah, tá. E aí eles começaram a estudar e desenvolver mapas. Então, a gente tem um controle de início, né? E a gente usa sempre as 2 mãos. Então, a gente palpa, por exemplo, 2 extremidades, né? Então, por exemplo, eu palpo aqui e vou ali na tua clavícula e palpo e sinto. É nesse nível, é muito sutil. E eu sinto se tem um bloqueio, entende? Na hora que eu senti o bloqueio, eu faço aquela página da apostila. Tem passo a passo. Então, assim, não tem nada de evidência, não tem nada de sensitivo, não tem nada disso. Né? Hoje já tem comprovação científica do efeito real da microfisioterapia. Então, no começo as pessoas falavam. Hoje a gente atendo muitas pessoas céticas. Ah, Etienne, me falaram, não sei o que é isso, mas eu quero saber o que é, eu quero melhorar. Entende? É porque é tão interessante quando você fela, eu tô aqui me passando um filme, né? Imaginando como seria, né? Porque a gente é psicóloga, acho que tem nós damos uma abertura maior, né? A gente não tem tantas travas. Mas a hora que você entende que o ser humano precisa se cuidar numa integralidade, né? A Lu fala muito disso, dessa integralidade. E é isso mesmo, o seu corpo reage ao que a sua mente as demandas da mente, né? Dentro da leitura biológica, que é uma formação que eu fiz em paralelo, porque quando eu fui apresentada para a microfisioterapia, no primeiro, a gente tem 9, né? A gente fala até P9. A gente tem 9 formações ali. Então, na primeira, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Né? Eu entrei em muitos questionamentos. Aí eu fui para a leitura biológica, que aí eu fui ver essa questão da integralidade. Então, conforme eu percebo o mundo, meu cérebro codifica e o meu corpo apresenta. E a minha percepção de mundo está ligada a um invariante biológico, que é o quê? Tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, dos meus antepassados, da minha lateralidade cerebral, se eu sou destra ou se eu sou canhota, entendeu? Tudo isso faz a diferença. 2 pessoas vivendo a mesma situação, elas não desenvolvem as mesmas doenças. Às vezes uma desenvolve, outra não, entendeu? E tem algum traço, alguma pessoa que tenha um transtorno, algum tipo de patologia, doença que não é indicado? Existe alguma restrição ou não? Não existe restrição. A gente só toma cuidado em casos de câncer. Por quê? Porque a gente dá o estímulo para o corpo se autorreparar. O corpo precisa de energia, entende? Quando a pessoa está com câncer, ela está lutando nessa energia. Eu não posso tirar a energia dela, entende? Aí tem outras formas a gente está trabalhando essas questões do câncer em si, porque, né, entender isso, que são as leis biológicas, tá? Que são as 5 leis de Hammer. Lei do quê? Leis de Hammer. Quais são as 5 leis de Hammer? A primeira é o DHS, né? Aquilo que eu vivi, não sei se vou lembrar todas agora, mas aquilo que eu vivi de forma solitária e que me impactou. Isso tem muito a ver com o período gestacional. Não só gestacional. Não, até antes, né? Até antes. É verdade. A própria relação sexual. Sim. Do casal, do parceiro, sim. Né? E o que você traz o seu... A gente fala que existe um pré-programante, né? Um programante e um ativador. Entendeu? Ah, tem um ativador. Tem um ativador. Por exemplo,
quando você estava ali tomando o seu café da manhã. Sim. E aí você está olhando o seu celular, tomando sua xícara de leite, e você recebe uma notícia impactante pelo teu celular. Aquilo te congela. Aquele leite, até então você não tinha nenhuma intolerância, nenhuma alergia, nada. A partir daquele momento... Quantas pessoas que têm intolerância por lactose depois de velho? Ou de uma idade? Muitos. E a partir daquele momento, quando você toma o leite numa situação com clima parecido, né? Porque o cérebro, ele grava tudo. Com clima parecido, com aquele mesmo cheirinho de ambiente, entendeu? Quando você vai ingerir esse leite, é um trilho do conflito, a gente fala. O teu cérebro, ele traz aquilo e você sente. Não é consciente, né, Etienne? Não é consciente, mas a gente traz a consciência. Aí traz a consciência. Por isso que existe a oportunidade de autocura. Porque enquanto está no inconsciente, eu não consigo lidar com aquilo. Agora, por exemplo, se eu tenho um problema, eu vou falar um problema meu particular. Eu comecei a ter uma perda de peso considerável, fui ao médico, estava com alteração na tireoide. Eu comigo mesma, onde eu me sinto impotente, onde eu não me sinto suficientemente eficiente. Estava na clínica esse dia. Aí eu comecei a fazer a lista, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo. Eu não sou nada disso. E era um problema que eu estava tendo em particular. Pensei nessa pessoa e comecei. Fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tinha. Fui reprogramando isso em mim. E eu gosto muito de um médico aqui que ele não é de medicamento direto. Ele conversa com você e ele atua também nesse campo emocional. E aí eu fui nele. Falei, olha, eu sei o que eu estou vivendo, estou passando por isso. Então você já sabe, daqui 4 meses você refaz o exame de sangue. Não tomei remédio. Depois de 4 meses. Por que 4 meses? Porque é o período da célula sanguínea se decompor e a gente ter células novas, entendeu? É o período. Então a informação mudou. Então é informação. E Etienne, assim, a gente ao longo a gente está junto há 2 anos, né? A gente recebe convidados e a gente vê que as pessoas que vêm falar, elas vêm falar das feridas que foram curadas, né? Normalmente é assim. Sim. Né? Você vai falar, você já curou, agora você está falando disso. Então a gente vê com os convidados, eles falam com propriedade. Então, muitas vezes em Instagram e mídia social vende como algo muito rápido, muito imediatista, mas você está dizendo que você pôde fazer isso, né? E às vezes o profissional também prende aquela pessoa a uma medicalização até ele mesmo, sem a pessoa ter essa dignidade de fazer isso com ela. Então, assim, para o pessoal de casa, como que seria uma coisa para ela todo dia de manhã fazer uma análise de uma cura, receber bem aquele dia? Como seria? Primeiro você tem que acordar com alegria, né? Dá uma boa despertada, então. A alegria de viver já é um bálsamo, né? Então a gente precisa. Então eu acordo, hoje vai ser um ótimo dia, entendeu? Eu começo o dia assim, tá? E à noite eu tento passar como foi meu dia. Aquilo que não foi legal e tentar fazer diferente depois, tá? Eu penso na vida, eu vejo que a vida isso é um dos princípios da micro, né? Que a gente traz um terreno, em cima desse terreno a gente constrói, aquilo que não dá mais certo, que não vale mais, né? Que já caducou, a gente desconstrói para construir algo novo. Então eu vejo a nossa caminhada assim, a gente está sempre buscando evolução, né? Então, vale a pena eu ficar presa numa situação, naquela dor, naquela mágoa? Vale a pena? Não. Porque eu adoeço. Não é só pelo outro, né? Porque o meu campo energético também atua no outro. Meu pensamento chega até o outro, né? O campo energético. Muitas pessoas não acreditam, né? Que tem esse campo energético e que pode sim interferir.
Por que você acha que as pessoas não acreditam? De verdade, eu acredito assim que é muito complicado você não acreditar, né? Porque assim, gente, você chega num lugar, aquilo te pesa. Às vezes você não se sente acolhido, recebido, né? E você já tá chegando ali, aqui, vai te dando, né? Até pode ser até calafrios, não é? E aí a gente precisa entender que o ser humano, ele é muito complexo. A gente vai muito além do que a gente vê, do que a gente ouve, sim, do que a gente sente, do que a gente fala. A gente vai muito além, né? Uma vez eu estudando, eu não me lembro quem falou isso, por isso a Lu, que ela é muito mais pedagógica, assim, e ele disse assim, acredito que tenha sido Jung, ele falou que nós estávamos perdendo com a racionalidade o nosso lado animal. Aquele lado animal de você ter medo, sabe? Quando eu não vou fazer isso, eu não devo fazer isso. Alguma coisa está te segurando para você não fazer isso, né? Sim. E mesmo assim você insiste e vai fazer. Eu acredito que tem um pouco a ver com essa história de energia, né? Porque existem pessoas que, né? Não dá química. Não faz troca. Parece que não conecta. Parece pendrive sem cabo. E não te USB, dá, né? E não te dá química. Sabe aquela coisa de você... eu e a Lu, nós somos muito diferentes. Mas eu sinto um desejo de estar com a Lu. A Lu me preenche em um monte de coisa. Tem hora que tem coisa que eu faço, a Lu não gosta, tem coisa que a Lu faz e eu não gosto, mas mesmo assim, né, Lu? A gente tem e algumas pessoas já vieram aqui e falaram, vocês duas têm uma conexão. E aí, então, dá pra andar? Dá. Agora, muitas vezes, você fica batendo, tipo, sabe? Batendo na parede, né? Não vai dar. Não vai dar. E não é porque você é ruim, ou o outro é ruim, é porque não deu liga. Então, tchau. Né? Não sirvo. Isso aqui não dá para mim. Mas eu acho isso tão difícil, sabia, Tia? É uma questão de energia mesmo, né? É interessante você falar isso. A maior parte dos problemas relacionais está nisso, né? As pessoas ficam se batendo, né? E relacional em qualquer área, não só emocional, né? Qualquer área, né? E eu vejo mais assim, sabe? A questão da pessoa se escutar. É difícil. A minha área de trabalho, né? Existe resistência. Por exemplo, eu tenho familiares, eu tenho amigos, até uma amiga essa semana falou comigo, se fosse eu já tinha tomado remédio, entende? E eu não tomo, se precisa, eu tomo, mas eu vou entender toda a minha situação primeiro para depois. Eu escuto meu corpo. Então, quem me procura é para isso, para escutar o corpo. Por exemplo, a doença, né? Voltando lá às leis de Hammer. A doença, ela só acontece, a gente tem ciclo, igual dia e noite, né? A gente tem sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Né? Dia, acordado, simpático. Noite, parasimpático. Precisa restaurar. A doença, ela nunca aparece no simpático. Quando você está no meio do conflito, você não adoece. Na hora que você tem a resolução... Aí ela vem. Ela vem. E é rápido. Aí o que a pessoa faz? Toma remédio. O remédio em si não é ruim, desde que você olhe para aquilo que você viveu. Mas a maioria das pessoas tomam remédio e não olham. Esquece. Entendeu? Então, quando você olha para aquilo que você viveu, você entra na resolução. Quando você não olha, você entra numa fase que a gente chama de PCL em balanço. Você não resolve. Melhora um pouquinho e volta. Melhora um pouquinho e volta. Entendeu? Mas as pessoas, elas... É igual a questão que a Cláudia acabou de colocar, e o Freud fala que nós somos seres desejantes, que a gente quer o tempo todo ficar ali, na ordem do desejo. Então, às vezes, até o mínimo,
Esses dias a gente estava falando sobre migalha, e a migalha, eu fui buscar o significado, é um componente nutritivo de menor quantidade. Então, talvez migalha para mim, eu desprezaria, mas para o outro é o suficiente para ele. Mas entra num campo, assim, meio difícil da gente falar de o quanto se cuidar. Porque às vezes a gente vai falar para o outro se cuidar, ele não aceita. Ele não entende ainda que ele precisa de ajuda ou que essa ajuda é boa. Que o que você falou, que o corpo mandou, a mente mandou para o corpo, é um bom sinal. É igual a recaída, né, comportamental. Quando o paciente recai, eu daqui do lado de cá eu falo, é bom. Dá pra gente avaliar. Opa, vamos avaliar. Então, eu acho que também é o que a gente fala no Femininas Podcast, né, Cláudia? A Cláudia fala essa questão geracional que veio, que é enraizada do patriarcado. O quanto que é difícil o homem falar da dor dele e a mulher. E quando ela fala, assim, as pessoas também têm a questão do histerismo, né? Olha, tá ficando louca. Isso. Tá ficando doida. Isso. Por quê, né? Porque aguentou muito. Porque sufocou demais. Aí na hora que vai colocar... Exagera. E tem uma questão também, assim, ó... É muito complicado. Eu ando fazendo um pouco disso, né? É muito complicado. Por exemplo, esses dias atrás eu estava numa situação, eu precisava ir num lugar e à noite eu falei, ai, amanhã. A gente já começa a pensar que aquilo era um local inóspito para mim, Cláudia. Não estaria confortável naquele lugar. Então, à noite eu já fui dormir, falei, ai, amanhã. Aí eu acordei, fui levar filho na escola, voltei, fui fazer algumas coisinhas, aí comecei a me atrasar um pouquinho. Aí eu me atrasei porque eu quis me atrasar, né? E eu cheguei naquele ambiente que, para mim, eu estou dizendo as minhas percepções, entendam, são as minhas. Para mim, aquele ambiente estava muito inóspito. E assim, eu sou muito, né, Lu? Eu mostro muito demonstro. E eu não podia demonstrar. Então, eu estava com duas preocupações. Eu não posso demonstrar e eu não estou feliz aqui. Olha a autocobrança. Né? Gente, foi assim. Acabou e eu fui embora. Eu fui embora mal. E aí eu entrei no carro mal, assim, mal. Aí eu, dentro do carro, eu falei, nossa, olha o que fizeram pra mim. Aconteceu isso, fizeram isso pra mim. Eu no carro, um sol. Você tem noção? Você lá se autoavaliando. Eu ali me flagelando. Eu estava totalmente... eu estava assim... num flagelo emocional, que se alguém me visse, me olhasse com um olhar de tudo que está junto comigo, estava me vendo muito... E aí eu respirei, falei, meu Deus, aconteceu tantas coisas boas e eu não consegui ver as coisas boas, as pessoas boas, o que tinha de bom. Né? Eu preciso trabalhar tudo isso. Eu entendo que há uma carga, a gente precisa falar a respeito do que você traz de geracional. Né? A minha história começou no dia 1º de março de 1969, 9 meses antes até, né? Mas eu tenho uma carga que ela veio vindo da minha bisa. Eu tenho uma árvore, eu tenho uma história, um campo morfogenético que a gente fala que ele me acompanha, né? Isso tudo, e na hora que você vai crescendo, vai andando para frente, você começa a entender que existem dores que são tão particulares minhas e que eu preciso entendê-las para não adoecer. É isso.
É muito bonito isso, né? Quando você olha para trás. E dói, viu, Etienne, né, Lu? Nossa! Dói, mas é libertador. É. Né? E precisa ter coragem, né, para olhar. Tem pacientes que não conseguem, né? Familiares que não conseguem. Né? Vai ter que mudar um padrão. Já está acostumado naquele padrão. Mas é muito bonito. Então, a gente estava falando da minha trajetória, né? Então, eu fui para micro, fiz a leitura biológica e isso para mim, assim, foi... Por exemplo, você falou da sua dor, né? Uma das leis de Hammer são os tecidos. A gente tem o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Esses tecidos, eles trazem informação. O endoderma é aquilo que é vital. O mesoderma me traz uma informação de impotência e desvalorização. E o ectoderma é o relacional, né? É a pele, é relação, tem a ver com questões de separação, né? E você falou para mim que tem dores, né? Tô com dor. Então, aí você entra no meso. E aí você olha lá atrás na sua árvore. Quem se sentia impotente e desvalorizada lá nas mulheres? Entende? Aí a gente vê também a lateralidade cerebral. Se você é destra ou canhota, a grade familiar, se você é primeira, segunda ou terceira filha. Ou quarta, quinta e sexta, que entra nessa mesma linha. Vocês contam os abortos? Tudo, conta tudo. Então, assim, é muito bonito. E por que eu fui da micro, fui para a leitura e fechei no yoga e na constelação, né? Fechei no yoga porque ali é onde eu assento. Tá, eu sei de tudo isso na micro, eu tratei tudo isso na micro, isso aconteceu comigo. Eu tratei tudo isso na microfisioterapia. Eu tive uma situação... durante a minha segunda gestação, que foi muito difícil, eu tratei isso na micro, ótimo. Em 2017, eu comecei a apresentar de novo a mesma queixa. Eu falei, mas eu já tratei isso, eu não estou vivendo essa problemática. Aí foi uma outra formação que eu fiz, eu não coloquei. Eu fiz a fisioterapia integrativa, segundo o método Afonso Salgado. Que aí ele é nutricionista também, então a gente teve toda essa bagagem, além da fisioterapia, junto com a parte da física, né? Então eu trabalho com capacete de LED, com placa de LED, tem uma infinidade de aparelhos, também com suplementação. Então eu tratei essa minha outra questão, não era mais emocional, era físico, eu tratei com probiótico. Nunca mais tive, entendeu? Então tá, tratei, e agora? O que eu faço com isso? Fui pro yoga. E o yoga que eu trabalho é o yoga de Samara. É um yoga totalmente diferente. Ele não tem contorção, ele não tem aquelas posturas, né? Que tem todo um porquê de existir, que também são ótimas. É postura de animal, né, Etienne? Não é? Do cachorro, do leão, não é? O yoga de Samara não tem. Ah, tá. Não, o tradicional Isso, tem. Tá. As asanas, né? Sim, borboleta. Que também é excelente, né? Sim. Mas o yoga de Samara, ele vai mais num nível de alma. Entende? Então tem dança. A gente trabalha a lateralidade cerebral, tem alongamentos, tem movimentos meditativos, tem movimentos energéticos, que é uma delícia, né? Que são os arcanas. E ali eu fiz, né? Num curso de constelação, eles apresentaram. Essa formação, ela acontece por uma universidade na França. Então, vem de lá esse yoga, né, da região da Alsácia ali, chama Livre Universidade Samadeva. E o Idris Laor, que é o que montou, ele faleceu há pouco tempo, né? Ele tem uma grande formação ali. E tudo que ele leva é no sentido de você saber ser. Que a gente vem com o saber. A gente vem, o terreno, né? Desse saber, a gente vai saber fazer. A gente sabe fazer. Tá bom. Mas e o saber ser? Né? O saber ser silenciar. O saber ser entrar num ambiente que não é agradável, mas eu não perco. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu sou, eu sei por que estou. Entendeu? Então ensina. Só uma ponte que tem lugares muito tóxicos, né? Aí é diferente. Tem lugares tóxicos, Lu, mas eu penso,
Por que você foi nesse local? Isso. Então, assim, para cada um, né? Não tem, não tem. Questão. Então, mas tem uma ressonância, não é à toa que você foi nesse lugar. Não é à toa. Não, mas eu tô dizendo assim, lugares tóxicos, Etienne, no sentido assim, se na ordem da psique, da psicologia, né? Se aquele lugar é diferente do da Cláudia, né? A Cláudia está falando de desconforto. Sim. Né? Mas tem lugares que são violentos. Violentos tanto fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Então, por que essa pessoa se sujeita a ir num ambiente desse? É isso que eu estou dizendo, né? Não se sujeitar e ir a um ambiente desse. Porque existe algum gatilho que a leva, que faz com que ela volte para esse ambiente. Sim. Então, a gente precisa trabalhar isso. Que pode estar ligado a essa hereditariedade, né? A tudo aquilo que ela viveu intraútero, que essa mãe, o que essa avó, o que essa bisa, entendeu? Na micro a gente trabalha até 4 gerações, mas na constelação familiar a gente trabalha 7. Então é bem amplo. Etienne, eu vou fazer um babado aqui, pode? Pode, amiga? Não sei se você está sabendo. Da constelação. Você está sabendo do livro Que Bobagem? Não? Tem um livro, é do Carlos Orsi, ele é coautor. Ele lançou um livro agora, está sendo muito polêmico, chama Que Bobagem, e ele diz que a acupuntura, constelação familiar, homeopatia e psicanálise não são comprovados cientificamente. E constelação familiar. Nesse livro ele traz, né? Então tá uma maior polêmica esse livro, chamado Que Bobagem. Você, como defensora da sua, né, do seu nicho, você tem uma bagagem. Às vezes a pessoa ela lê recortes, né? E a gente faz recortes bons aqui. Os nossos recortes são bons, de comprovação científica, mas de repente tem pessoas que vai lá e pegam um recorte e faz, e sai espalhando. Como lidar com isso? Sendo que você tem dados, né? Você tem já uma clientela. Sim. Olha, a indicação de paciente que melhorou é a maior prova de que dá resultado, né? Eu sou uma prova daquilo. Primeiro eu testo tudo em mim, antes de fazer, entendeu? Então, existe muita deturpação. A acupuntura, quando eu fiz, eu fui para outras áreas porque veio aquele ato médico que eles queriam só pegar para eles. Eu falei, eu não vou brigar com o médico, né? Vou buscar outras áreas, Sim. entendeu? E fui. A acupuntura é ótima. Como todas as áreas são ótimas, todas as áreas têm limitações, por quê? Não é porque a formação é deficiente, é porque cada paciente precisa de uma forma de abordagem. Entendeu? Que muitas vezes você não está preparado para uma microfisioterapia. Eu já tive casos de indicação que me indicaram, a pessoa veio, depois essa pessoa foi lá onde me indicaram. Você é louca de me mandar num lugar desse? Que não sei o que. Entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem, é o momento da pessoa. Tem gente que não acredita na psicanálise. Tá tudo bem. Não acredito na constelação familiar. Não acredita em constelações familiares, né? E tá tudo bem. Eu acredito que a gente só não pode tomar partido e acreditar em uma única verdade. Isso, porque existem várias verdades. São níveis de consciência. Não é? E outra coisa, quer continuar, amiga? Desculpa. E outra coisa, o corpo humano, ele sempre foi estudado e será. Sempre. E será. Ele não divide, por mais que nós, psicólogos, é a mente, né? A gente coloca lá o símbolozinho da mente. Eu tive uma experiência recente agora, eu vi um acidente, eu perdi a voz. Na hora. E as pessoas, né, tive que falar para os pacientes, né, e eu sabia que aquilo era uma psicossomatização. Então, eu esperei o meu corpo reagir àquela situação, passou os 7 dias, né, e aí sim eu fui procurar uma ajuda médica, e realmente era uma psicossomatização. O que ocorre é que, assim, para o outro entender e falar assim, vai no médico, procura ajuda. Não é normal, você não pode. Então é isso, é você olhar para você. Teve um sentido, porque até agora, ainda eu estou. Tem 7 dias, fez na segunda-feira. 7 dias. Então, assim, o que aqui me impactou naquele momento, naquela situação,
que fez eu perder a voz. Eu não estou resfriada e nem gripada, não tem sintomas gripais, né? Então, acho que todo mundo quer procurar uma explicação para o corpo humano. E algumas pessoas, como ele, por exemplo, eu faço um apontamento crítico para ele. Ele fez um livro e chama Que Bobagem, já começou pelo nome do autor, né? E ganha visualizações aí porque o pessoal ele não quer o científico. Ele não é aquilo não foi na semana passada a doutora falou, né, de pessoas que querem imediatismo, né, doutora Raquel? Que é coisa rápida. Sim. Agora você ensinou aqui, a Cláudia passou por um experimento, eu passei por outro. Não, peraí, Luciana, calma, é alguma coisa, calma, se ouça, fique em silêncio. E é difícil pra gente que fala ficar em silêncio. Então, eu passei por esse momento. E eu estou falando das pessoas que estavam ao meu redor, não como julgamento, porque eu tenho esse entendimento, mas assim, é óbvio que a gente gostaria que os outros também tivessem. Mas não ocorre sempre assim, né, Etienne? Cada um no seu momento, né? Cada um no seu momento. Eu sempre uso esse termo, que são níveis de consciência, né? Às vezes a pessoa lá atrás... quando eu fiz a microfisioterapia, teve uma pessoa que falou, não acredito que você vai largar a estética para trabalhar com essa bobagem. Ah lá, já usaram esse termo lá atrás, então. Hoje, fazendo os retiros e as imersões, essa mesma pessoa falou para mim, isso é o futuro. Depois de quantos anos? Desde 2013, quase 10 anos. Quase 10 anos. Entendeu? É comprovado cientificamente que a cada década muda, né? Muda. O que as pessoas elas repensam, né? E assim é o campo científico, tem que derrubar, né? Eu acho que hoje está até mais veloz, né? Tá, pela a forma de informação que a gente está recebendo. E isso é muito bom, porque é bom desconstruir para eu poder construir o novo. Senão a gente engessa, né? E eu acredito muito no ser humano ainda. Eu acredito nesse ser humano que ele pode fazer diferente. Acredito na sociedade, acredito em tudo isso. E uma coisa que eu percebo assim é que nós precisamos entender que as coisas precisam começar a haver mudanças. Tem muita coisa boa chegando, mas tem muita coisa que foi deixado para trás e que nós não precisávamos ter deixado essas coisas para trás. A gente pode conciliar, né? A gente pode conciliar a tecnologia com o aperto de mão, com carinho. A gente pode conciliar o remédio com o cuidado seu com você mesma, né? Sabe uma coisa que você falou interessante, Cláudia, num podcast eu lembrei agora? Lembra das psicólogas obstétricas que vieram aqui? Que a gente falou das parteiras em casa, e aí numa medicina higienista, sanitarista, foi para o hospital, e aí virou uma situação mais difícil, que é aquele distanciamento da mãe com o bebê, da família com o bebê. E elas contaram da dificuldade, e a Cláudia fez esse apontamento, né? Você que trouxe, lembra que tinha a época da parteira? A mesma coisa, então, agora fazendo um paralelo no que a Cláudia falou, das benzedeiras. Sim. Né? Então, o senso comum, ou o campo científico, tem muita gente também querendo provar muita coisa. Será que dá para provar? Será que o corpo humano ele vai se esgotar um dia de tanto estudar? Eu penso que não, mas existem comprovações científicas. A acupuntura existe, a microfisioterapia existe. A psicanálise existe, entendeu? Existe. E isso é importante dentro do campo científico, né? Sim. Importante dentro do próprio materialismo em si. Né? A gente precisa. Sim. Eu acho isso muito legal, Cláudia. Que a gente perdeu, né? Até é um dos temas do nosso retiro agora do dia 22 a 24 de setembro. Olha, vai ter um retiro. A gente perdeu, se perdeu, na realidade, nessa questão dualística, né? De corpo e alma, né? A gente se perdeu nisso. Né? O que é emoção? O que é o sentimento? O que é o pensamento? De onde ele vem? Entende? Como eu produzo isso? Né? A dor. Como eu produzo isso? A gente se perdeu. Então, eu penso que o nosso movimento
precisa ser interno. Nessa loucura, né? Mas ir para um retiro, então a pessoa tem que deixar o celular em casa, não pode levar nada. Na realidade, as pessoas não olham o celular nos retiros, na Mas imersão. você não obriga? Não. Porque assim, nas práticas, Sim. ela não vai ficar com o celular, mas depois o lugar lá é maravilhoso. Não sei se vocês conhecem, em Garça, chama Sítio Reserva das Águas, do Guto Medeiros. Não sei se vocês já viram. Eu já vi no Instagram já. O lugar é maravilhoso. Então, aí, na hora do tempo livre, vão tirar foto. É lindo demais. Então, não, as pessoas esquecem. Tem depoimentos que elas falam. Gente, eu cheguei, eu só fui lembrar que eu tinha na hora de ir embora. Quantos dias? Esse vai ser de sexta-feira a domingo. Esse não vai poder participar um dia só, como os outros. A gente vai ter começo, meio e fim. Né, o Paulo Fernandes, que vai ser um dos facilitadores. Ele é filósofo, ele é formado em yoga, e a gente vai focar muito na meditação, né? A gente vai falar da filosofia do ser, né? De ser, né? Então, quem sou eu? A gente vai fazer essa busca, a gente vai... através do pensamento filosófico, né, traçar esses caminhos. Então, a meditação, ela entra nesse momento de reflexão. E tem faixa etária, Tiene? Não? Não. Desde que você esteja disposto a esse movimento, a esse despertar. E é tão interessante quando você começa a entender a respeito do ser, do você ser, que parece que as situações elas começam a se ajustar. Né? Tudo que está ao seu redor, ela começa a se ajustar. Não que a sua vida vai passar a viver... você vai, né? Vai ser a poliana. Vai continuar tendo você altos e baixos. Mas você começa a movimentar até o redor, né? O que você come, as pessoas com quem você convive, o seu sono, né? Algumas pessoas vão se afastando, né? Assim... Frequência, né? É a frequência. E sabe uma coisa, Tiene, que eu aprendi muito, viu, Lu? Eu acho que a idade e... Você vai contar a história do trem? Lembrem quando a gente veio de uma viagem que eu estava compartilhando algo com você e você falou do trem na estação, não é? Foi tão importante aquela história para mim. Eu tenho aprendido assim, que pessoas vêm e vão. Do mesmo jeito que coisas vêm e vão. E que tem horas que você não precisa mais. Não é que é ruim ou que é muito boa, mas é que ela não está mais dentro da sua sintonia. E ela pode ficar em outra estação. Porque aí você pode seguir. Né? O seu caminho é diferenciado. Então, e também, eu tenho aprendido também o silêncio, né? O silêncio por trás das suas verdades. Tem hora que a sua verdade é apenas o silêncio. Né? A Lu fala muito isso, e isso para mim foi muito importante. Eu tô com uma preguicinha, e em alguns momentos eu me vejo assim, porque acho que por conta da minha história, da minha bagagem, história geração mesmo, das mulheres da minha geração, eu sempre fui muito eu me vi empenhando uma espada. É assim que eu me vi. Eu tinha uma espada e eu ia, entendeu? Desbravando tudo. Desbravando. E quem estivesse na minha frente, levava também, né? E chegou um momento da minha vida que isso estava acabando comigo, né? E eu precisava lidar com muitas situações ali ao meu redor. E um dia que ela disse assim, eu tenho uma preguicinha. E aí, em alguns momentos na minha vida hoje, eu me vejo, mas vem a Lu nitidamente. Ai, que preguicinha. E eu me calo e eu me sinto assim, tão alívio, né? Bem, porque isso não mais faz parte de mim, eu não preciso mais o meu lugar já, sabe, a minha construção já tá bom.
Eu não preciso ficar tirando mato, acabando com as pessoas. O Adalberto dizia assim para mim, ó, a sua língua, ela parece uma espada de samurai. Né? Você é psicóloga, você é inteligente, então eu ia no pá. É tão afiada que ela é tão afiada como espada de samurai. Em muitos momentos, esses dias eu estava com a família e aí uma pessoa falou, porque a Cláudia, ela é louca. Opa, aí você já parou. Não, porque tudo que acontece é culpa da Cláudia na nossa família. Né? E deu risada, e aí eu fiquei olhando, né? Veio a Lu, e eu falei, ai, que preguicinha, né? E aí ele olhou, riu, ai, eu tô brincando. Eu fiz assim. Aí eu pensei, né? Isso é dele, não é meu. E se ele ainda quer que eu tenha essa postura para ele, se isso é importante, ok, pode ficar. Daí nós entramos no carro, eu e meu marido, ele disse assim, eu vou falar, né, que eu não gostei da maneira como ele lidou com você. Você ficou... Eu falei, não. E realmente não. Sim, é libertador, né? Já não era mais. Mas, e sabe uma coisa que eu percebo? É assim... É dele, ele precisa resolver essas questões com ele, e isso já não me adoece mais, não é? Então, tudo bem se ele precisar falar. E se tiver um dia que eu precisar falar, olha, né? São as projeções, né? Mas não era aquele dia, eu não estava afim. Eu penso também que a gente pode falar tudo, né? Só saber falar. Mas e se eu não tiver afim? Eu não estava afim. Tranquilo, não é? Ótimo. Tudo bem, você também. se respeitou. Então, a gente fala do feminismo, Mas de nós sororidade. perguntando aqui um monte de coisa, de sororidade. Uma vez eu tava voltando, a gente tava voltando de viagem, aí eu contei algo pra Cláudia, falei, Cláudia, olha, isso tá me deixando numa situação desconfortável, né? E era uma perda, e que pra mim era significativa. E se distanciou muito rápido, e aí a Cláudia falou dessa história da estação. E assim como ela trouxe agora, né, nessa questão, tem hora que não vale a pena, Etienne, não vale. Eu acredito, sabe, assim, que é do outro mesmo, é a projeção dele. E o que ele mais quer é que você realmente torne aquilo que ele está vendo. É igual quando a gente vai no cinema. O que a gente está vendo lá não é o real. O real está aqui atrás. Mas a gente fica falando assim, ó. Ao mesmo tempo que a gente fica emocionado, ao mesmo tempo a gente chora, a gente mesmo fica com medo. Por que as mulheres, né, fortes dá medo? Por quê? Por que será? No retiro, por exemplo, uma mulher que chega com uma dúvida dessa, né? Como a gente está falando aqui, nós somos mulheres fortes, né? Lógico, não somos guerreira nem super-heroína, como a Cláudia falou, tiramos tudo, capa, o que tiver, espada, tudo. Mas assim, quando chega no retiro, como que é esse encontro? Você pode contar? Ou é que nem PNL, não pode contar nada? Pode? Tem a recepção, né? Aí as pessoas vão para os quartos, vão conhecer o lugar. Nesse que vai acontecer agora, vai ter um jantar. Depois a gente já começa com uma apresentação, né? Um momento de reflexão, uma roda de conversa. Uma escuta, então, os pares ou não? Então, é um momento onde o Paulo ele vai colocar algumas coisas e a gente vai trazer. Então, é muito rico porque tem muita troca. Eu tenho pessoas que participam desde o primeiro. Você está em qual agora? Esse é o sexto. O sexto. Que gostoso. Desde o primeiro. Porque elas falam, todos, né, são diferenciados. Hoje, a parte da alimentação, quem faz sou eu também. Desde o terceiro, sou eu quem faço. Então, tem todo um olhar, tem todo um cuidado. Então, aí no sábado tem o yoga, depois tem o café, depois vai para a atividade intelectual, onde vai ter toda essa explanação, né, da filosofia como meio.
Aí depois a gente tem um lanche, um descanso, um passeio, uma caminhada, vai na cachoeira. Ele é bem dividido, entendeu? Não tem confronto. Não tem confronto. Cada um vai no seu tempo. Entende? E além disso, também faz troca, conexões com outras pessoas. É muito né? rico. É muito muito rico. rico. Isso que a gente estava, né? Que vocês colocaram agora, né? Da projeção. Sim. Qual que é a ferramenta para se resolver isso? Qual que é? A projeção, olhar para Dos si conflitos. mesmo. É o conflito intrapessoal. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Então não tem como a gente fugir. Se eu não conhecer a mim, como é que eu vou conhecer o conflito, o que é separar, né? O que é meu, o que é do outro. Por que eu pego o que é do outro? Porque aquilo Então. está em mim. Aham. Quando aquilo ainda está em mim, eu pego. Vixe, gruda. É igual imã, vem. E mesmo lutando, hein? Até isso a gente pode ver até com essa questão de você ir atrás do perigo, né? Sim. Você precisa desse perigo, né? Quantas pessoas entram em relacionamentos abusivos, saem de um relacionamento abusivo, daqui a pouco, puf, em outro relacionamento abusivo, né? Muitas vezes eu tenho a necessidade desse relacionamento abusivo, que é como eu entendo, é amor. Que é a forma de amor. Que é a forma de amor. Às vezes tem pessoas, mas elas estão falando bobagem. Não julguem, né? Não tem esse... Desprenda cada vez mais de que realmente existem pessoas que acreditam, só receberam, nós já falamos bastante sobre isso aqui, Tiene. Pessoas que receberam agressões muito dolorosas a vida toda. E o outro julga, e tem fala de familiares, vizinhos, líderes religiosos que matam uma pessoa por dentro. Sim. Matam uma pessoa por dentro. Aí você gosta disso, você não muda, você é gênio ruim, você é igual o fulano. Você olha a crença, né? Que está instalando nessa pessoa, né? Sim. Como ela vai se ver. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que eu queria saber tudo isso que eu sei hoje antes de eu ter minhas filhas. Mas hoje eu consigo trabalhá-las. Mas é muito importante. E é tão bom quando você vai evoluindo, porque as pessoas que estão, por exemplo, os filhos, né? Bem juntos. Eles vêm numa evolução bem dinâmica. Eu tenho uma filha de 32 anos e depois eu tenho uma de 18 e um de 16, né? E tenho uma filha adotiva, que ela é do meu marido, que tem 33, né? E assim, é muito interessante a maneira como eu lidava com elas duas mais velhas e a maneira como eu venho lidando, né? As mais velhas dizem hoje o quanto que eu mudei, né? Elas falam que é muito legal ver essa transformação na minha vida, né? Sim. E o que ajuda os outros, né? Porque quando fala assim, mãe, é tudo, a gente ama igual. Não ama. Não vai você não ama igual. Cada né? filho tem uma necessidade até diferente. Porque você teve uma gestação diferente, primeiro, né? Então, eles não vêm no mesmo tempo, na mesma época, eles vêm de outra maneira. Sim. Então, você ama cada um do jeito que você ama. E não tem essa questão, né, de tudo igual. Não existe isso. Ninguém ama ninguém tudo igual, né? Oi, Tiene, a gente entrando já, estamos quase finalizando, para o campo da saúde mental. A gente está entrando em setembro aqui, né? Amarelo, que se fala muito da saúde mental, a questão da prevenção, da valorização da vida. No retiro, como que uma pessoa, por exemplo, que já está... até eu perguntei isso para a Cris, que veio aqui, que está desacreditada. A pessoa às vezes passou por tantos traumas já. Tem pessoas que chegam desacreditadas, por exemplo, no retiro. Como que vocês trabalham? No retiro, não. No consultório, sim. Né? Muito, mas muito. Com pensamentos suicidas. Muito. Aí eu lido, né, com a micro, atuo com a micro e com uma epítome, que é uma constelação breve. É uma organização, dependendo do que aparece ali, sabe? No retiro nunca apareceu nada, mas com certeza se vier vai ter todo o acolhimento. É um trabalho Lu, leve, não é algo pesado. Sim.
A partir do momento que a pessoa se interessa por isso, é porque ela quer sair do quadro que ela está. Entendeu? Então, o primeiro passo ela já deu. E se ela se entrega ali, é leve. Que legal. Entendeu? É muito gostoso. E para a pessoa ir, ela tem que entrar no Instagram de Isso, vocês. tem Qual no que Instagram. Fala pro pessoal de casa. etiennemonari.fisiointegrativa. Tudo junto? É. Monari com R. Monari, isso. Tá. Aí tá lá, hoje eu até postei um Reels, tem ali para entrar em contato A comigo. gente vai repostar, né? Para que o pessoal... Só temos 4 quartos. 4 quartos? Já tem Já tá alguns esgotado? inscritos. Eita, então corre, pessoal. Já tem alguns inscritos. Mas é muito lindo todo esse trabalho. E eu vejo hoje que muita gente está indo, né? Está buscando. Não só ajuda, até formação. Com a pandemia, eu vi muitos colegas de formação dando cursos, né, de leitura biológica. Entendi. E muitas outras pessoas buscando, né? Então, eu busco para me tratar, para me curar e para poder auxiliar o outro. A gente só consegue auxiliar o outro quando a gente trabalhou aquilo na gente. Né? Isso é fato. E esse movimento todo é muito bonito, é muito grandioso. Que legal. Quantas pessoas trabalham nesse retiro? Um total de profissionais? De profissionais, esse em particular, os facilitadores, o Paulo e eu. Sim. Tá? A Marília já participou. A Marília é uma graça, né? Nós fizemos um lá também, muito bom. Nós fizemos 2, na realidade, lá. Legal. Cada vez a gente vai levando um tema, né? Eu chamo alguém para participar, que pode agregar, né? E sempre buscando isso, né? Ferramentas para autoconhecimento. Sim. Tá? Sempre. Para se tornar um pouco mais leve, né, Etienne? Depois, como a Cláudia, você e a Cláudia falaram, né? As coisas estão mais aceleradas, né? Então, a sociedade, ela vai acelerando a gente também, né? E aí, buscar ajuda é importante, né? É muito importante. Tem muitas questões, assim, preconceituosas ainda. A gente lida, não é só na constelação. Nós trouxemos na semana passada uma médica que faz procedimentos, né? O médico faz cirurgia, porque depois da bariátrica tem o pós-cirúrgico. Então tem muitas pessoas falando bobagem. O outro faz e condena e isso e aquilo. Então, assim, o Femininas Podcast, a gente tem uma missão, né? Que é trazer conhecimento para as pessoas e respeitar cada área. Eu acho importante falar uma coisa aqui que eu tenho visto, né? Tenho lido, tenho visto em vídeos no YouTube, que essa transformação que a gente faz conosco, né? Com o nosso ninho, com a nossa família, o caos, as coisas ruins não acontecem só nesse bairro, né? Naquela família. Isso está no planeta. Existem situações no planeta. Por quê? Porque é uma questão vibracional. Então, se eu busco o autoconhecimento, se eu busco me melhorar como pessoa, eu estou mudando uma vibração. Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso, a gente consegue uma mudança de vibração maior. Entende? Para a gente chegar num nível de melhorar o nosso mundo. Porque se a gente continuar da forma que está... É uma luta diária e constante. A mesma coisa do lixo, a mesma coisa da dengue e por aí vai, né? Se cada um cuidasse do seu espaço, seria ótimo. Mas tem pessoas que não descem isso para a consciência, mas você faz a sua parte. Isso. Né? Faça a sua. O outro não está fazendo, faz você. Né? Acho que isso é importante. E o outro vai aprender. Vai. Né? Tem o tempo. Vai aprender. Talvez você seja agente, né? Colabore para que ele perceba, né? Sim. A sua transformação pode colaborar. Enquanto você fica reclamando porque ninguém faz nada, faça você. Com certeza. Comece por você e vá, né? Se gostou bem, se não gostou, vai também, né?
Etienne, tem alguma mensagem para o pessoal de casa? O pessoal adorou. O que você falaria para o pessoal de casa, né, amiguinha? Amiguinha termina, tá bom? O que você falaria para o pessoal de casa? Deixaria uma mensagem, além do retiro, que tem poucas vagas, né? Tem poucas. Oi, então. Ai, o que eu falo, Lu, é o que eu coloquei na minha bio, né? Que a gente está aqui para ser feliz. Que a gente tem ferramentas para que isso aconteça. Muitas vezes a gente coloca a felicidade, ela está aqui, a gente coloca ela cada vez mais distante, né? Mas existem ferramentas, né? O autoconhecimento é uma delas, se não é a ferramenta que a gente vai ter esse autoencontro, que a gente vai ter essa paz, essa tranquilidade, essa gratidão, né? De poder estar aqui fazendo o nosso melhor. Pode não ser o melhor para o outro, mas é o melhor que eu estou fazendo, então tá ótimo, entende? O que eu deixaria é isso, a gente está aqui para ser feliz e a gente merece e a gente precisa fazer com que isso aconteça. Legal, contagiante, hein? Ficou sereno, né, amigo? O ambiente é maravilhoso, tranquilo. Eu vou lá no seu... Pessoal, vocês do Setembro Amarelo da campanha, se precisar você dar palestra, você conversa, roda de conversa? Converso. Sim. Que bacana, né? Uma profissional da área de fisioterapia se posicionando. Então, isso é importante, tá? Não é frescura, depressão não é frescura, de né? jeito nenhum. Então, a gente precisa olhar ao lado e verificar se tem alguém precisando de ajuda. Eu agradeço, viu, Etienne? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom. Gostoso. É muito bom mesmo. A Marília já tinha comentado. Eu tô encantada. Tem que fazer repeteco. Né? É o maior prazer. Tô encantada. Total. A gente podia estar junto com a Marília, fazer um chá, bater Muito papo, bom, né? muito Isso é bom. importante. Eu agradeço de coração. Muito bom. E espero vocês lá no Eu consultório, vou, o dia que vocês sim. quiserem. A gente precisa entender que a gente tá se reconstruindo, né? Você nasce, você faz uma construção de você. Essa história de você limpar o terreno, de você organizar. Sim. Em alguns momentos na sua vida, vem um tsunami tão tremendo que você fica ali, né? Mas na hora que você acorda ou passa e você olha tudo destruído ali, muitas vezes você consegue enxergar coisas que estavam guardadas e que vieram à tona e que você não via que era bom, que era ruim. E nós precisamos entender que tempos bons existem e tempos ruins existem. Eles vão existir o tempo todo, dependendo do jeito que você tá, da maneira como você se coloca. As coisas podem ser boas ou podem ser ruins para você. O desejo é assim, eu preciso fazer o quê para ficar melhor, eu melhor. Eu não quero que o outro seja melhor, eu quero que eu seja melhor até para entender que o outro não está ainda no tempo de ficar bom. E tudo bem, se o outro também, olha, não consigo, né? Tudo bem também. A gente precisa fazer essa... E é olhar, dói, eu tenho feito muito isso, tem doído muito, sabe? De você ficar olhando para dentro e puxando. Sabe aquelas raízes que ainda estão, que não deveriam estar mais lá, né? Sabe aquelas coisas ruins que você precisa estar tirando, aí você vai puxando, você percebe que aquilo não tá legal, mas ela precisa ser tratada, precisa ser curada, né? Para você conseguir passar a geração, para você trazer um renovo, porque uma vez eu vi que se eu me curo, eu vou curando, colaborando para a cura das gerações que vêm na minha frente. E eu tenho filhas, eu tenho neta, e eu preciso cuidar dessas minhas gerações futuras, né? Gostaria que a minha neta fosse muito, muito mais, né? Um brilhinho ali andando. E você precisa se curar, então, né? E perdoar. Gente, perdão é uma questão, assim, que é fundamental. Você sabe, Tia, o dia que eu perdoei a minha mãe, né? Coitada, minha mãe, ela fez o que ela pôde com o que ela tinha. E o dia que eu entendi isso, e que eu perdoei minha mãe,
Acho que foi um dos melhores momentos da minha vida, porque hoje eu olho a minha mãe com tanto carinho, com tanto amor, assim, que é um negócio diferenciado. Eu tinha vontade, quando ela estava no auge da minha mãe, muito forte e tal, e ela fez a gente. Isso foi muito bom pra gente. E um dia ela disse assim, eu nunca vou querer que ninguém me segure na minha mão para atravessar a rua. Falei, puxa, eu queria tanto fazer isso pra você. Deus me livre se um dia eu precisar de alguém para atravessar a rua comigo. Faz umas 3 semanas ela estava em casa, minha mãe tá com Alzheimer, e eu fui com ela numa médica. Parei o carro, desci e tava indo atravessar a rua. Né? Olha que coisa. Ela parou na Sarjeta ali. No comecinho, no finzinho da calçada, ela não foi nem pra sarjeta. Ela disse assim, filha, eu preciso de você para atravessar a rua. Eu voltei, peguei na mão dela e a gente foi abraçada. Olha, foi emocionante fazer isso. Mas por que aconteceu isso? Porque eu liberei perdão para minha mãe. Então precisou que eu a perdoasse para eu poder estar vivendo esse momento, né? Nunca que ela dizia que amava a gente. Eu te amo, filha. E se eu saio lá fora e eu volto, ela me fala que me ama. E eu saio para voltar, para ouvir que ela me ama. E assim, a gente precisa tratar o perdão, né? Desculpa, tô emocionada. Você me emocionou. Que lindo. É muito lindo. Perdoe. Você, perdoe. Sai perdoando, né? Porque é bom pra você. Sim. Boa noite. Quer falar alguma coisa, Etienne? É muito lindo esse teu depoimento. E grande parte das dores está relacionada com essas questões com a mãe. Né? Então, poder olhar para essa mãe, entender que ela veio primeiro e eu vim depois, que ela fez o melhor que ela podia com aquilo que ela tinha, e me perdoar por ter julgado ela, é sensacional. É libertador. Libertador. Gente, ficou com gostinho de quero mais? Ficou, né? Vai lá no Instagram da fazer o Etienne, amiguinho. Fazer imersão. Imersão, vamos fazer. É muito legal. É isso mesmo que a Cláudia falou, a gente precisa perdoar. Né? Poderia ter tomado uma atitude diferente. Pegar brava. Quantas vezes a gente já fez coisa brava, raivosa, né? E foi libertador. É isso. Femininas Podcast também é emoção. Também é cura, gente. Compartilhe, dê um likezinho, se inscreva no nosso canal. E uma coisa que a Etienne falou é muito importante. Nós precisamos recuperar os nossos relacionamentos maternos com as nossas mães, né? Sim. Com as nossas verdade. avós. É verdade, eu quero aproveitar então, amiguinha, hoje é dia de... Só não vou chorar agora, porque fica muito tarde meu chororô. Mas hoje eu chorei muito com a minha mãe. Não, foi muito libertador também. Tá tendo muita cura, sabe? Eu acho que é o momento. A gente vem falando disso. Olha quanto tempo que a gente tá de femininas. E aí tem um processo. Então a gente entende hoje que realmente as coisas não são imediatistas. E eu liguei para ela por chamada de vídeo. Eu quis falar com ela e chorei muito, muito. A princípio, que nem uma criança, pôs a mão assim. E ela falou tantas coisas bonitas, viu, mãe? Que me curou mesmo. A minha voz foi melhorou. Eu estava preocupada do podcast. E foi hoje isso também. Então, bora lá perdoar, hein, amiguinha? Dona Maria Luísa é maravilhosa. Amo a Dona Maria Luísa. 6 filhos. Eu vejo muito aluna senhora, viu? Ai, minha mãezinha, 6 filhos. Mas é isso, perdoa, Diego. Tem pessoa para perdoar? Tem pessoa, Dieguito? Perdoar. Então vamos perdoar. Tiene, obrigada. Obrigada, viu? Só de te conhecer. Bom. Já foi um presentão. Já foi um presentão pra nós. Marília, obrigada pelo presente. Empório Gabaldi, Bistrô 014, Ventex, a força do vento, Dieguito. Até mais.